Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal para juntos conversarmos sobre o estudo da lição da Escola Sabatina. Nessa oportunidade, como nas semanas anteriores, nós teremos a oportunidade de debater e comentar um pouquinho sobre a última lição desse trimestre, uma lição que tratou basicamente sobre o estudo do Evangelho de Marcos. E nesta ocasião, chegamos ao último capítulo, o capítulo 16. Eu espero que você já tenha feito as provisões para que você tenha em suas mãos a lição do próximo trimestre, que inicia a partir do próximo sábado. No próximo trimestre, falaremos sobre o Evangelho de João. E eu incentivo e motivo você a adquirir a lição, fazer a sua assinatura periódica para que você tenha a oportunidade de desfrutar de todo este conhecimento que esse instrumento, a lição da Escola Sabatina, nos leva a obter através do estudo da Palavra de Deus. Ao mesmo tempo, eu motivo e incentivo você a deixar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar este conteúdo e também se inscrever no nosso canal. Eu agradeço por aqueles que têm se inscrevido no canal nas últimas semanas. Estamos crescendo em número de inscritos e eu espero que para você de modo especial e para as pessoas com quem você está compartilhando esse conteúdo, este tenha sido e continue sendo uma bênção de modo especial. E que por meio do contato, da comunhão com a Palavra de Deus, você e eu possamos permitir que Deus faça em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Nesta oportunidade, falando sobre a última lição do trimestre, nós vamos estudar, como eu disse, o capítulo de número 16 do Evangelho de Marcos. E o título da lição dessa semana é O Senhor Ressuscitado. E o verso principal, ou o verso para memorizar dessa lição, se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso de número 6. Verso este que eu quero ler com você neste momento, a fim de que nós possamos dar um pontapé inicial para a compreensão deste conteúdo tão importante. Então, no capítulo de número 16, no verso de número 6, a palavra de Deus nos diz assim, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. A palavra de Deus diz assim, Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Esse é o verso principal da lição. E como eu sempre digo a você, é importante que você leia e releia este verso e ao mesmo tempo também os demais versos propostos pela lição, porque eles darão clareza e, sobretudo, compreensão mais ampla de todo o assunto que está sendo tratado no capítulo de número 16. O capítulo de número 16, ele inicia falando sobre a ressurreição de Jesus. Lembre-se que no capítulo de número 15, nós fechamos o capítulo falando sobre o momento em que Jesus havia sido envolvido em um lençol e posto dentro de um túmulo que havia sido doado por José de Arimateia. Lembra-se disso? O contexto geral do capítulo 15 falava sobre os momentos preparatórios para a ceia da Páscoa. Lembra disso? Quando Cristo Jesus foi então posto na cruz e então veio a morrer. Posteriormente à sua morte, como lemos no capítulo 15, no final dele, José de Arimateia então solicitou a Pilatos a permissão de levar o corpo de Cristo e então sepultá-lo. Agora o capítulo 16 inicia a partir do momento em que, passado o período do sábado, as mulheres que estavam com Cristo voltam ao túmulo a fim de então poder terminar o embalsamamento do corpo de Cristo Jesus. E eu começo a introduzir o capítulo 16 dizendo para você a seguinte questão. A morte e sepultamento de Jesus sela o início das celebrações da Páscoa e, com isso, o início de um período de 7 dias em que o povo deveria se abster do uso do fermento. Ligado aos significados da festa da Páscoa, o pão asmo, ou seja, pão sem fermento, se refere ao fato do povo ter saído do Egito às pressas. Lembra disso? Lá em Êxodo capítulo 12, sem tempo hábil para que a massa pudesse ser levedada. Isso está lá em Êxodo capítulo 12, verso 34 e 39. Curiosamente, Jesus usou o exemplo do fermento em seus ensinos
para referenciar a incredulidade dos judeus. Lembra disso? Vimos isso no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 15. Agora, Marcos inicia o capítulo 16, um capítulo que terá como traço marcante o esforço divino em lutar contra a incredulidade em relação à promessa da ressurreição. Exatamente durante a festa dos pães asmos, período em que mais os discípulos precisavam exercer fé. Então veja, parece que há um fio condutor dentro do capítulo de número 16. O capítulo 16 traça o momento que, terminado a ceia da Páscoa, inicia o período da festa dos pães asmos. Período e festa essa que se refere ao período em que os judeus deveriam permanecer sem a possibilidade ou sem a opção de se alimentar com pão com fermento. Lembra disso? Contudo, Jesus usou a ideia do fermento, ou o significado, a simbologia do fermento, para também ligar a ideia da incredulidade. Marcos já tinha tratado sobre isso. E parece que é com esse pano de fundo, na festa dos pães sem fermentos, no momento em que o povo deveria se lembrar da ausência de pecado e também de incredulidade, em que Deus terá de trabalhar com maior esforço para que os discípulos pudessem deixar a incredulidade e crer de fato na ressurreição de Cristo Jesus. A lição vai abordar ainda o contexto relacionado ao fato de que nós devemos nos alegrar na ressurreição, ou alegrando-se na ressurreição. Veja, com frequência o tema da ressurreição de Jesus tem levado os cristãos a debaterem se este dia se tornou santo ou não por ocasião da ressurreição de Jesus. Contudo, o relato da ressurreição de Jesus não pode ser diminuído a esse debate. Isso porque o evento está inserido em um conjunto muito mais amplo de significado do que isso, principalmente porque Jesus não deixou nenhuma margem para a santificação deste dia. Então veja, a lição vai abordar o fato de que por muitos anos, e já há muitos anos, melhor dizendo, vem se debatendo o fato de que uma vez que Jesus ressuscitou no domingo, o primeiro dia da semana se tornou santo, ou um dia em celebração à ressurreição de Cristo. Veja, o cenário, o contexto em que ocorre a ressurreição de Jesus, ele é um contexto muito mais amplo, muito mais rico de significado do que simplesmente debater se o fato de que Jesus ressuscitou no domingo torna esse dia santo ou não, torna esse dia digno de ser adorado ou não, ou de ser utilizado para a adoração de Cristo ou não. Veja, Jesus não alterou nada em questão daquilo que está escrito na sua palavra, em detrimento à sua ressurreição. O fato dele ter ressuscitado no domingo confirma a palavra de Deus e não a altera. Logo, o dia de domingo continua sendo um dia normal. Não houve nenhuma alteração do dia de adoração a Deus do sábado para o domingo. Pelo contrário, o domingo se torna o dia em que, mais uma vez, uma evidência da veracidade da palavra de Deus é demonstrada, porque como ele havia predito, então ocorreu. Na manhã do domingo, ele ressuscitou. Mas note, a primeira ênfase destacada pelo relato é o cenário, o pano de fundo em que a ressurreição de Jesus está inserido, a celebração da Páscoa e o início da celebração da festa dos pães asmos, ou os pães sem fermento. Esse período lembra as obras de Deus no passado, mas também é um período de abstenção do fermento, como eu disse anteriormente, símbolo do pecado e também da incredulidade, ou logo da falta de fé. Em segundo lugar, vale destacar o seguinte: este período que inicia com a lembrança do passado triste, de escravidão e libertação, remetia à esperança de um futuro glorioso, visto que a festa dos pães asmos está associada à celebração da festa das primícias, referência à ressurreição de Jesus conforme Levítico, capítulo 23, verso 9 a 14. Terceiro ponto a destacar dentro desse primeiro detalhe é o seguinte: esse período de 3 dias em que Jesus ficou no sepulcro deveria ser um período de intensa oração e fé na promessa anteriormente apresentada por Jesus
conforme Marcos capítulo 30, verso 31. Então veja, o período em que Jesus ficou no sepulcro, do entardecer da sexta-feira até a manhã do domingo, deveria ser um período de intenso fervor e oração, mas ele se transformou num período de tristeza e desconsolo por parte dos discípulos. Então entenda, o dia da ressurreição de Jesus não marca um dia de discordância sobre a santidade ou não desse dia, mas sim um dia em que a palavra de Deus se cumpriu como fora anunciada. E se a palavra se mantém fiel e imutável sobre a ressurreição, também se mantém em relação a tudo o que foi apresentado anteriormente. Então veja, se há algo a ser destacado na manhã de domingo, não é a mudança do dia de santificar a Deus ou de adorar a Deus. O que marca a manhã de domingo é a veracidade do cumprimento da promessa que Jesus já havia feito e, logicamente, se a promessa da ressurreição se cumpriu, tudo o demais que permanece na palavra de Deus mantém-se desde quando, ou melhor, mantém-se assim como foi apresentado, pronunciado pelo próprio Deus, ok? Além disso, a lição vai tocar sobre o ponto da pedra removida. Lembra que ao ser sepultado, rolaram para a entrada da porta, ou para a entrada do túmulo, uma pedra. Na manhã seguinte havia agora uma preocupação. Na manhã do domingo, melhor dizendo, havia agora uma preocupação. Qual é a preocupação? Quem irá remover a pedra para que as mulheres tivessem então acesso a Jesus? Entenda, como já mencionado, o primeiro dia posterior à Páscoa foi tudo menos um dia de alegria. As últimas horas da sexta-feira, dia de preparação, e o sábado foram marcados por sentimento de derrota, tristeza e desesperança. Tudo ao contrário do que deveria ter sido. E por quê? Por algumas razões. Vou citar algumas. A resposta é a incredulidade causada pela falta de fé nas promessas feitas por Jesus. Então entenda, Jesus repetiu várias vezes o que deveria ocorrer em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Mas os discípulos não se atentaram para as instruções e por isso não tinham no que se apegar neste momento de incerteza e de dor. Lembre-se, desde lá do capítulo 8, Jesus estava profetizando aos discípulos que ao ir a Jerusalém, ele deveria ser rejeitado, deveria ser julgado, condenado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus já havia deixado isso muito claro para os discípulos, mas isso não ficou gravado de forma real e sincera no coração deles. Logo, esquecendo-se da promessa, eles então foram envolvidos pela tristeza e pela desesperança. Segundo ponto, prova de que não creram nas promessas de Cristo é que na manhã do domingo foram ao túmulo com o intuito de encontrar Jesus ainda morto. Veja, não só as mulheres que foram ao sepulcro para terminar o processo de embalsamamento, mas todos os discípulos estavam acreditando que Jesus estava morto. E as mulheres foram ao túmulo para terminar o processo de embalsamamento na intenção de encontrar um Cristo morto, não ressuscitado. Entenda, a pergunta, quem nos removerá a pedra, que é a pergunta feita pelas mulheres no verso de número 3 do capítulo 16, não se refere somente ao obstáculo físico. Veja, embora elas estivessem preocupadas com a rocha, com a pedra que havia sido rolado para a porta do túmulo, a pergunta que elas fazem não se limita somente ao contexto físico, à rocha que estava ali, mas vai muito além, vai a um contexto espiritual, num contexto de fé. Observe, mas também refere-se ao obstáculo que estava entre eles e a ressurreição de Cristo. Ou seja, mais do que se preocupar com a pedra que estava na porta do túmulo, eles deveriam se preocupar com a pedra que estava impedindo-os de crer na promessa de Cristo Jesus. A pedra que precisava ser removida não era a da entrada do túmulo somente, pois esta foi removida pelo poder de Deus. A pedra a ser removida na manhã do domingo era a incredulidade e a falta de fé dos discípulos na promessa de Cristo Jesus. E aqui, eu e você podemos tirar uma lição muito importante para isso, nesse momento. A lição é simples e direta. Na maioria das vezes, o nosso problema não são os obstáculos reais, físicos, visíveis que estão diante de nós,
mas principalmente o obstáculo espiritual, a falta de fé e a incredulidade na promessa de Cristo Jesus. Será que na minha e na sua vida nós não estamos mais ou menos assim? Além das dificuldades que nós vemos diante de nós, será que a maior dificuldade que nós temos que enfrentar, será que não é a nossa falta de fé? Esse é um ponto a ser discutido e apresentado de forma muito própria pela lição dessa semana. Mas além de falar sobre o contexto da ida das mulheres ao túmulo e a questão da pedra, que agora elas encontram ali removida, a lição vai falar especificamente sobre essas mulheres que foram junto ao túmulo na manhã do domingo. E neste contexto eu queria destacar o seguinte: como temos visto até aqui, a narrativa de Marcos 16 está repleta de referências à incredulidade, não somente dos discípulos, mas também por parte de todo o povo que estava em Jerusalém. Ao mencionar as mulheres que estavam junto ao túmulo, podemos destacar pelo menos 4 pontos especiais. Então vamos lá. Primeiro deles, embora deveria ser uma manhã de alegria, onde todos os discípulos deveriam ter ido até o túmulo para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, aquela foi uma manhã de tristeza e luto. Eu e você precisamos destacar isso, entender isso aqui. A manhã do domingo era uma manhã de tristeza, sofrimento, desesperança e luto. Nenhum deles estava esperando que Jesus de fato viesse a ressuscitar. Segundo ponto, as mulheres, como os discípulos, não creram nas palavras de Cristo. Se houvessem crido, estariam se preparando para encontrá-lo na Galileia, conforme está escrito em Marcos capítulo 16, verso 7. Você notou isso? Entenda um detalhe. Aqui há um ponto importante a ser destacado. Jesus não disse que os encontraria novamente em Jerusalém. Pelo contrário, o local de encontro seria na Galileia. Contudo, por conta da dureza de coração e incredulidade dos discípulos, Jesus se manifestou a eles ainda em Jerusalém por 2 vezes. Veja, Jesus havia deixado claro, depois de sua ressurreição, Jesus os encontraria aonde? Na Galileia. Ao conversar com o anjo dentro do túmulo, o anjo relembrou as mulheres dessa certeza. Jesus disse a vocês que os encontraria na Galileia. Contudo, no decorrer do relato, principalmente com o apoio dos demais evangelhos, você verá que Jesus teve que se manifestar aos discípulos mais 2 vezes, ainda em Jerusalém. Por quê? Porque eles não estavam crendo na ressurreição de Jesus. Terceiro ponto. Ao verem a pedra removida e o anjo dentro do túmulo, as mulheres ficaram surpreendidas e atemorizadas, diz o texto. Logo, esse sentimento foi substituído por temor e assombro no verso de número 8. Então entenda, as mulheres que foram até o túmulo e encontraram a pedra removida e um anjo no local de Cristo, no lugar onde Cristo deveria estar, elas ficaram tomadas de espanto, terror e principalmente assombro. E isso foi o que levou-as a não anunciar aos demais o que haviam visto e ouvido, porque elas estavam tomadas de medo, temor e assombro. Isso explica claramente o motivo das mulheres não terem então dito a ninguém o que havia acontecido naquele primeiro momento, na manhã do domingo. Quarto ponto, elas foram relembradas da promessa da ressurreição e de qual deveria ser a atitude delas. Qual deveria ser a atitude? Ide e anunciai aos demais. Note que agora a mensagem, ou boa nova, ou ainda evangelho, não é mais ele é o Cristo, o Filho de Deus. A mensagem do evangelho agora é ele ressuscitou. Veja que há uma transição. Até o momento da ressurreição, na manhã do domingo, a mensagem sobre Jesus, a boa nova sobre Cristo era ele é o Filho de Deus. Agora, passado a cruz e posterior à ressurreição, a boa nova, o evangelho, possui agora uma ênfase diferente. A ênfase agora é, ele é o Filho de Deus, mas mais do que isso, ele ressuscitou, ele vive. Veja como muda. Essa era a mensagem que tanto as mulheres quanto os discípulos, e veremos isso no decorrer do capítulo, deveriam agora não só tomar para si, crer, mas sobretudo apresentar também ao mundo. Então veja, a ênfase agora está na mensagem que os discípulos precisavam receber e crer. Ele ressuscitou. Essa se torna a boa nova, essa se torna a ênfase do evangelho, conforme está em 1 Coríntios capítulo 15, verso de 1 a 8, onde Paulo, de forma muito clara,
apresenta que aquilo que ele recebeu, o que? A boa notícia da ressurreição de Cristo, é também aquilo que ele passa, é aquilo que ele prega às demais pessoas. Muito bem. Dito isto, vamos ainda ao tema referente a aparecendo a Maria e aos outros. A lição também vai tratar sobre esse aspecto. E sobre esse ponto eu gostaria de destacar o seguinte: infelizmente, como se sabe, o testemunho de uma mulher não tinha naquela época ou naqueles dias tanto peso e importância quanto o testemunho de um homem. Isso é importante você lembrar e destacar. Logo, há alguns pontos aqui que nós precisamos destacar dentro dessa constatação. Primeiro deles, contrariando a lógica, Jesus aparece primeiro a Maria, uma mulher com um passado duvidoso e que teria pouquíssima credibilidade ao apresentar a boa nova da ressurreição de Cristo. Segundo, os dois discípulos que não faziam parte do grupo seleto dos apóstolos foram também aqueles que primeiro receberam a notícia da ressurreição de Cristo. Depois, então, Jesus se apresenta aos 10. E por fim e por último, a Tomé, o mais incrédulo de todos os discípulos. Ao que parece, Jesus intensifica sua aparição em Jerusalém com o único intuito de arrancar a incredulidade quanto à sua promessa e plantar no coração dos discípulos a mensagem que a partir de agora deveria ser anunciada. Qual mensagem? Eu estou vivo. Jesus ressuscitou. Então veja, ao aparecer para Maria, ao aparecer para os discípulos no caminho de Emaús e posteriormente aos 10 discípulos e também a Tomé, o trabalho, a obra que Jesus está realizando é extrair de dentro deles a incredulidade e plantar de forma muito clara no coração dos discípulos a certeza de sua ressurreição. Tanto que o texto vai trabalhar de forma muito extensiva esse trabalho de Jesus e principalmente a ênfase de Cristo no verso de número 14 do capítulo 16, quando Jesus não somente aparece aos discípulos, mas sobretudo censura a incredulidade e a dureza de coração em crer na ressurreição de Jesus. A lição ainda vai falar sobre um outro ponto também bastante importante. Vai falar sobre o convite, ou mais do que isso, a convocação de Jesus aos discípulos para que eles vão por todo mundo e então apresentem esta boa notícia, esta boa nova, a boa nova de que Jesus ressuscitou e está vivo. Veja, Marcos finaliza seu... Veja, João Marcos finaliza seu relato sobre o ministério de Cristo assim como iniciou, destacando as palavras e iniciativas de Cristo para que o mundo tenha acesso aos benefícios de sua obra. Embora destaquemos com maior ênfase a comissão apostólica da pregação do Evangelho, Jesus dará, no capítulo 16, destaque a 2 pontos que sustentam e formam a base da grande comissão. Então entenda, na maioria das vezes quando nós lemos o capítulo 16, principalmente os versos de número 14 ao verso de número 20, nós damos ênfase especial à grande comissão, à pregação do Evangelho. Mas Jesus, em suas palavras, vai destacar 2 pontos também importantes que sustentam a ideia ou o propósito da grande comissão. O primeiro ponto que ele vai destacar é o seguinte: Jesus ratifica a importância de sua ressurreição e a necessidade de crer que ele está vivo, ok? Isso se faz necessário, pois todo o ministério de Cristo perde a importância se ele, depois de ter apresentado o Evangelho do Reino e de ter convidado a todos a se arrepender, não estivesse vivo para dar sequência à sua obra. Então entenda, a grande comissão de pregar o Evangelho, ela é importante, relevante? Extremamente importante. Mas se ela não estiver solidificada na certeza de que Cristo ressuscitou, não existe proclamação do Evangelho. Entende? A ressurreição de Jesus é o pilar que sustenta a grande comissão. Por isso Jesus trabalhou tanto para que os discípulos pudessem crer que ele estava vivo. Segundo ponto, Marcos destaca a importância da posição de Jesus e a continuidade de sua obra. Jesus agora assume a posição de Senhor, mediador, intercessor, assentado à destra de Deus, conforme Marcos capítulo 14, verso 62. Lembra que ele havia dito isso?
lá enquanto estava sendo interrogado no Sinédrio, ele disse que veriam ele à destra de Deus. Marcos então enfatiza isso, que ele, uma vez ressuscitado, agora assume a sua posição ao lado de Deus, junto do trono do Todo-Poderoso. Enfatizando a Cristo ressuscitado e assentado à destra do trono de Deus, Marcos coloca em destaque a ação de Cristo em cooperar com os apóstolos no testemunho que deram ao mundo. Então entenda, a grande comissão ela é importante, extremamente importante, a necessidade de pregar Jesus. Contudo, a ênfase na sua ressurreição e a sua posição junto a Deus é quem forma o alicerce, a base, que monta a coluna de sustentação da grande comissão. Porque uma vez se Jesus não houvesse ressuscitado, nem estivesse à direita de Deus, não haveria uma boa nova a ser pregada. Não haveria motivo para pregar Jesus se ele continuasse morto. Logo, a sua ressurreição e a sua ascensão e a sua posição junto a Deus é quem dá base para a pregação e principalmente poder e contribuição para que a grande comissão e a pregação do Evangelho então alcance todo o mundo. Dito isto, eu quero finalizar esse breve comentário da lição, última lição desse trimestre, contendo assuntos relacionados ao capítulo de número 16, apontando ou destacando para você um ponto em especial. Marcos inicia o seu relato sobre o ministério de Jesus apontando que este relato será o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Isso está em Marcos 1, versos 1. Já no capítulo 1, verso 14 e 15, o autor, Marcos, deixa claro que neste início do Evangelho, Jesus destaca 3 pontos em sua pregação. Primeiro, o tempo está cumprido. Segundo, o reino de Deus está próximo. E terceiro, arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma vez trabalhado todos esses temas durante o seu ministério terrestre, ao final, depois da ressurreição, as boas novas continuam sendo a necessidade de se arrepender e crer no Evangelho. Contudo, agora, o conjunto relacionado às boas novas inclui a mensagem de que Jesus ressuscitou. Esta mensagem, referente à ressurreição, é parte fundamental da proclamação do Evangelho, visto que, caso não creiamos na ressurreição, tudo o que Jesus realizou deixa de ser relevante. Entende? Num primeiro contexto, Marcos apresenta Jesus trazendo ao mundo a mensagem de arrependimento e de fé no Evangelho. No último momento do Evangelho, no capítulo 16, ele fecha, ressaltando as mesmas necessidades. A necessidade de se arrepender dos pecados e crer neste Evangelho. Um Evangelho do reino, mas que também apresenta Jesus como ressurreto, à destra de Deus, conduzindo a sua obra de finalização do plano da redenção para a salvação do pecador. A aplicação de tudo aquilo que nós estudamos dentro do capítulo 16 e da lição dessa semana, eu deixo a cargo do seguinte pensamento. Veja bem, o capítulo 1 de Marcos é marcado pela forte ênfase na pregação do Evangelho. Naquela ocasião, a mensagem era de arrependimento para a remissão dos pecados e a preparação para o reino de Deus. No último capítulo, capítulo 16, o relato de Marcos termina com forte ênfase na pregação do Evangelho. Contudo, agora, além da mensagem de arrependimento para a remissão dos pecados, há a necessidade de receber o reino que já está disponível por meio de Cristo Jesus. O verso 15 do capítulo 1 destaca arrependei-vos e crede no Evangelho. O mesmo destaque apresentado pelos últimos versos do capítulo 16. Hoje, a ênfase continua sendo a mesma. O esforço divino em convencer os discípulos modernos, eu e você, da necessidade de arrepender dos pecados e crer no Evangelho. O Evangelho que anuncia a breve volta daquele que está assentado à destra de Deus. Você precisa crer e eu precisamos crer, para que pela graça do Senhor, tudo aquilo que Cristo fez não somente tenha valia, mas tenha valia para a minha vida e também para a sua vida. Então entenda, todo o Evangelho de Marcos foi marcado pela necessidade da pregação do Evangelho e, sobretudo, de arrependimento e da crença
real e sincera na mensagem desse evangelho, desde o primeiro capítulo até o último capítulo. Logo, a mensagem que o evangelho de Marcos traz para mim e para você é: se arrependa, creia nesse evangelho, permita que Deus faça em você e por você aquilo que você não possa fazer e proclame essa mensagem. Apresentem às outras pessoas aquilo que Jesus já fez, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele ainda fará. De forma clara e direta, o Evangelho de Marcos resume o ministério de Cristo, que nos convida a essa tão grande mensagem, a essa tão grande bênção: nos arrepender dos pecados, crer no Evangelho e proclamar a todas as pessoas. O meu desejo é que, ao finalizarmos o estudo do Evangelho de Marcos, você também possa ter sido impactado pela mensagem que esse Evangelho nos traz. Uma mensagem de arrependimento, crença no Evangelho e, principalmente, da proclamação desta mensagem. A mensagem de um Cristo ressurreto, vivo, que está à destra de Deus, disponibilizando a você a oportunidade de ter os seus pecados perdoados, sua vida renovada e, sobretudo, a oportunidade de se preparar para o encontro com Cristo Jesus. Que esta mensagem seja para você um alento, um conforto e que através dela você possa dirigir e, sobretudo, preparar a sua vida para o encontro com Cristo Jesus. Que Deus o abençoe de forma poderosa e especial. Eu espero você na próxima semana, aonde, de posse de um novo conteúdo, estudando o Evangelho de João, estaremos juntos desbravando, conhecendo e principalmente aprendendo e aplicando na vida aquilo que o Evangelho de João e a Palavra de Deus vão nos apresentar. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.